Então, hoje estamos aqui na quarta edição da Feira do Livro, apresentando um trabalho incrível da Cristal. A Cristal veio apresentando a palestra Superando os Limites e vai falar um pouquinho dos desafios dela em razão à deficiência. Então, conosco hoje, Cristal, passa a palavra. Obrigada. Oiê, gente, tudo bem? Eu sou atleta. Legal, você fala de latina agora por vou estudar. E sou influenciadora e hoje palestrante. E antes de qualquer coisa, antes dessa pessoa que eu estou apresentando para vocês, é um ser humano. E um ser humano que tem uma história de superação que eu tenho certeza que vai ajudar a vida de muitas pessoas. Com desafios, com muitos não, com muitos sims, que é o desenvolve muito aqui nessa palestra. E tem um livro que faz parte da minha história, que é o do Augusto Cury, que é Treinando as Suas Emoções. Eu não trouxe ele aqui hoje, mas depois você pode pesquisar. É um livro que tem tudo a ver com a minha vida. Eu me identifiquei muito, coloquei muitas respostas, e é um livro muito bom. E eu pretendo um dia escrever um livro. Então, enquanto isso não acontece, eu vou contar para vocês um pouco da minha história e depois eu vou apresentar para vocês 3 pilares. Cada pilar desse é uma superação que eu vou apresentar para vocês no decorrer da palestra. Então, vamos lá. Dia 29/7/1980, às 10h50 da manhã, eu recebi um passaporte. Um passaporte da vida. Foi o dia que eu vi o mundo. E nesse passaporte tinha um manual, que eu contei esse manual com o decorrer da minha vida mais pra frente. Eu nasci cega, meus pais não sabiam que eu tinha nascido cega, porque o pessoal do hospital não contou pra eles. E antes de mim já nasceu a menina com o mesmo problema, e o pai dessa menina quebrou o hospital inteiro. Então, eles ficaram receosos de contar para os pais que eu também tinha nascido cega. E com muito tempo depois, uns 3 meses depois, a minha avó materna descobriu que eu era cega com um motivo que eu não acompanhava. Foi onde começou a correria para poder cuidar da minha vida. Só que com isso, eu nasci com um problema no intestino. Então eu já nasci correndo risco de vida, praticamente morta, né? Assim, minha avó. E nesse período que eu estava nessa luta pela vida, eles me batizaram para não morrer pagando, né? Que assim se fala nessa época, eu não entendo muito. E quando eles me batizaram na igreja católica, eu voltei a enxergar. E eu enxerguei desse olho aqui até os 8 anos e depois desse olho aqui até os 12 anos. Então, eu nasci cega, voltei a enxergar e depois, com o decorrer da vida, que eu vou contar mais pra frente na palestra, eu perdi a visão. E nesse período da revisão, muitas coisas aconteceram na minha vida. E a gente sempre tem que ter ali uma chave de partida no começo, para você poder seguir a vida. E esse começo é a pedra, que significa persistência. E acho que cada um tem a sua referência para persistir nessa vida, né? Para trilhar no caminho que você quer seguir, que você quer prosseguir. E o que me faz prosseguir é essa pessoa, a minha mãe. Ela é uma das minhas forças a ir morar sozinha, a pegar a bengala que vocês viram e ir pro mundo. Ela não me privou, ela me deixou ir. E essa iniciativa começou quando eu estava ali com meus 19 anos de idade e meu pai tinha acabado de ir embora, separado da minha mãe. E nesse dia teve enchente em casa, né? Encheu a nossa casa, até a beirada da cama. Choveu muita coisa e tal. E nesse dia minha mãe sentou na cama e começou a chorar. Chorar desesperada. E eu lembro que eu cheguei pra ela e falei: mãe, eu vou te dar um pão e vou te dar uma casa. Então,
Toda vez que eu olho essa imagem, eu vejo essa imagem, é onde é meu ponto de partida. É onde eu digo sim e supero os não. É onde que eu vou, cada dia da minha vida, superando os obstáculos e não levando problemas para ela. Porque eu resolvo o próprio problema, até porque, como eu disse no começo, eu tive o passaporte da vida. E esse passaporte ele é único. Tanto eu, quanto você, cada um tem a sua vida. E só você pode saber qual caminho que você vai quando você legenda dela. E eu escolhi meu caminho. Passou-se o tempo, me tornei atleta, muito feliz por isso. E descobri no esporte um sentido da vida. Eu falo que o esporte é muito mais do que correr, é um encontro de amor muito forte. Não é conquista, não é só título, não é só botar um tênis, uma cordinha, né, que você usa para poder correr alinhado a uma pessoa. A corrida é além disso, é muito disso. E depois de um tempo, eu queria muito contar a minha história para outras pessoas para ajudar. Eu falo que as minhas cicatrizes, né, as minhas feridas, vão ser cicatrizes para outras pessoas, cicatrizar outras pessoas. E eu queria muito palestrar, só que eu tive que dar o primeiro passo para isso, o passo da fé, né? O primeiro passo que a gente tem que dar é a fé, crer que vai dar tudo certo. Por que a fé, Gustavo? Porque assim, eu tenho um pouco de dificuldade nas palavras. Você imagina uma pessoa, minha mãe de consideração pela fé, me pediu uma vez para ir no mercado comprar um café. E eu fui, sozinha e tal. E lá eu pedi um café. Moça, eu quero em panela. Aí a moça, panela? Aí ela disse, um café. Aí ela, acho que ela entendeu, eu panela. Eu falei, isso. Aí eu, lembrando dessas pequenas falhas, eu vou pegar o microfone para mostrar como vai ser. Até que esses sonhos aconteceram. Eu conheci o rapaz aqui, Daniel Minha. Ele me conheceu a minha história, eu aqui no Rio Grande do Sul. E ele falou, vou te dar a palestra. E eu morava em São Paulo. Ele estava na época de pandemia, eu saí lá, e eu tive um sim, uma resposta do que eu queria. Dobrei o joelho, perguntei o que me deu a vida, se eu poderia vir para o Rio Grande do Sul. Não conhecia ninguém, a não ser Daniel virtualmente, né, porque a escola era virtual. E uma aluna dele que se propôs a me ajudar a me virar no aeroporto. E isso é um pouco novo. E eu vim. Tomei minhas coisas, vim para fazer o curso, era 3 meses. Consegui um lugar aqui para ficar, graças a Deus deu tudo certo. E eu falei pro Senhor, se der tudo certo, se eu conseguir lugar, não acontecer nenhum perigo até eu chegar lá, eu sei que é um sim. E tudo foi se abrindo, né? E eu consegui vir, me formei palestrante e venho aí palestrado em alguns lugares, em alguns momentos, para poder levar um pouco da minha história de vida. E depois tem um terceiro pilar, que para mim é um dos mais importantes, que é o amor. Se você tiver amor, principalmente em tudo que você faz, seja lá o que for, você tem prosperidade. E esse amor é algo que nasce. Você vai vivendo ali o que você gosta. E aos meus 12 anos de idade, como eu falei com vocês, eu fui privada da luz do dia. Eu tinha tido uma cirurgia, não sabia, e minha tia estava limpando os meus olhos, ela tirou o curativo, e quando ela tirou o curativo, eu pedi à minha mãe, acende a luz. E essa luz não veio, não acenderam a luz, porque ela não ia mais enxergar naquele dia de cá. Naquele momento, Deus disse não. Você nesse momento não vai ver. E lógico que na hora você fica desesperado, você chora, né? Você fala, meu Deus, como vai ser daqui? Tipo, 12 anos você tem que pensar, uma criança. E com o tempo, depois passando, e o meu questionamento era, eu não vou poder correr. E aí tá. Uma das minhas conquistas, tem muitas dessas mais, e eu pude correr, posso correr e posso fazer muito mais aquilo que eu achava que eu não poderia fazer. E Deus nesse momento me mostrou uma coisa, essa lâmpada,
né, com o decorrer do tempo. É uma lâmpada preta, é uma luz preta, que ela no escuro, ela brilha. E eu entendi que eu sou essa lâmpada. Eu não tenho a luz dos olhos, mas eu tenho o meu brilho. E eu tenho uma luz viva dentro de mim, que é a fé, que é a persistência, que é o amor, que é acreditar nas coisas. Eu até ouvi uma vez uma frase falando que no cemitério tem muitos sonhadores e muitos artistas, né? Pessoas talentosas. E hoje eu falo que tem muita gente viva que está morta, porque por algum obstáculo, algum motivo, deixa de acreditar em você, no próprio sonho, por alguma palavra. E eu vou contar uma experiência que eu tive. Quando eu comecei a palestrar, eu comecei no ano passado, fez um ano agora, 17 de abril, e eu fiz algumas palestras. E teve uma pessoa que chegou e falou pra mim: você não está pronta para palestrar. Eu poderia ter pego aquilo e ter desistido. E eu olhei para ela e falei: não, eu estou pronta para palestrar. E eu tenho certeza que eu vou conseguir palestrar. E isso é tempo. É você ir plantando aos poucos, como foi a corrida. E nesse período que ela falou isso, eu fiquei triste, mas dessa tristeza eu trouxe alegria, porque eu lembrei da minha vida, lembrei da persistência, lembrei de tudo. Então, quando você tem uma certeza, um seu sim, primeiramente o sim de você acreditando que você vai em frente, não tem não para você parar. E encerrando tudo assim, isso aqui me representa. É uma caixa de uva. Até onde eu sei, a uva ela dá em qualquer lugar, ela dá em qualquer canto. E eu considero uma uva por isso, porque eu posso ir para qualquer lugar. Eu sair do Rio, São Paulo para cá, e eu vou me adaptando ao lugar que eu estou vivendo e vou mudar os meus sonhos. Então, eu sei aonde eu quero chegar, sei muito mais o que eu quero fazer. É continuar sendo atleta, palestrar, influenciar outras pessoas. E uma frase que eu sempre uso no final da minha palestra, que também minha camiseta: feche o olho e vai. Obrigada.